Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que este momento encontre a todos aí em casa, com saúde, desfrutando de saúde. Nós já estamos trabalhando para o retorno dos cultos presenciais, contudo, nós queremos dizer que aqueles que têm algum tipo de dúvida ou que também façam parte de grupo de risco, não se constranja de não retornarem agora. Nós estamos em oração, pedindo a Deus para que em breve já tenha vacina. Quem é que sabe, vamos ter a vacina em breve. Já alguns países estão se movimentando, o Brasil está com laços com todos eles que estão produzindo a ideia de produzir a vacina, estão próximos já. Então, se você está um pouco reticente, não fique constrangido de não voltar, de não retornar agora. O que nós queremos é que tenha naturalidade, que você esteja bem mesmo para que volte. É claro que nós vamos usar as máscaras, vamos ter distanciamento, vamos ver como é que a quantia que vai corresponder ao retorno dos cultos para ter a porcentagem certa, mas nós fizemos aí uns cálculos, até quanto nós podemos ter. Eu fiz com o Rogério, né? Então nós estamos um pouco tranquilos mediante a quantidade de membros da igreja. Nós sabemos que alguns fazem parte de grupo de risco, idosos, crianças, então a gente está avaliando, achamos que vamos deixar livremente, mas achamos que vai corresponder à quantidade menor no retorno da igreja, até podermos voltar todos mesmo. Não vejo a hora de nós fazermos um culto do retorno. Acho que as igrejas vão ter tudo isso por aí. Quando puder voltar mesmo, que for declarado que já tem uma vacina bem certificada, né, então nós poderemos voltar. Eu quero em Deus também pedir pela vida da irmã Neide. A irmã Neide, ela está adoecida, ela retornou para casa essa semana, nós estamos orando pela vida dela e pedimos para que Deus possa abençoá-la no retorno. Ela está agora com um tubo de alimentação pelo nariz, então, quer dizer, ela está debilitada, nossa irmã Neide está debilitada. Pedimos a Deus para que ela possa se curar completamente. Ela também fez alguns exames no intestino, ela também fez endoscopia, colonoscopia, enfim. Nós estamos pedindo a Deus pela vida da irmã Neide. Vamos orar, se porventura tem mais alguém debilitado na nossa comunidade, na Batista de Pinheiros, ou da nossa família, quem tem alguém próximo que conhece que está passando por debilidades, se alguém da família pegou o Covid, nós vamos orar, vamos pedir a Deus a proteção e a cura. Oremos. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esteja cuidando da irmã Neide, que o Senhor esteja colocando a tua mão curadora e protetora sobre aquela nossa irmãzinha, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha protegê-la. Sabemos que com a idade avançada existe toda a dificuldade já, que o corpo já não vai correspondendo. Pedimos que o Senhor cuide dela, dê a cura, que os exames possam detectar certamente, dar a direção aos médicos de conduzirem com o remédio certo, o tratamento, se houver. Enfim, Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja cuidando da nossa irmã Neide, nas necessidades dela, da saúde, neste momento, para que os médicos descubram completamente o que é que ocorre na saúde dela. Nós te pedimos por todos os outros membros da nossa comunidade, da nossa família, que o Senhor esteja cuidando, Pai. Também cuidando dos empregos, daqueles que ficaram desempregados em nosso meio. Tome conta, tenha misericórdia. Nós sabemos que as dificuldades, quando chega numa casa, abate demais, abate a vida marital, a vida do casal, a vida como pais, como aqueles que querem prover, como aqueles que querem dar sustento em seus lares. Nos abençoe, Pai, cuide de nós, dê um bom domingo e que nós possamos estar diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
suas nascentes, lagos, cascatas e mares, cada dia novamente. Caminhos ocultos entre os ipês, Perobas e Garapé. Não importa por onde ela passa, porque onde chega a sede não pode permanecer. Ao olhar-te cristalina, te pergunto de onde vens. Tua força me assusta, tua beleza me emudece, teu mover me traz canções. Água pura que desce de Deus no ventre do homem, transporta, traz em suas margens a cura e a paz que conforta. Água viva que é Jesus, vinda do trono de Deus, turbilhão de virtudes para todos que são seus. Água viva que é Jesus, vinda do trono de Deus, turbilhão de virtudes para todos que são seus. Eu quero seguir neste mesmo caminho, nesta mesma estrada do louvor que fala sobre águas, que canta sobre a ideia da água. A água é uma das criações de Deus, do nosso Deus, uma das coisas mais extraordinárias que tem. Até um filósofo antigo, ele acreditava que todas as coisas eram provenientes da água, que a água era o elemento que gerou todo o universo, que gerou todos nós, que de alguma forma nós tivéssemos as moléculas da água e que a água tivesse sido o começo de tudo. Não sabemos, não temos essa prova nem essa ideia. Eu quero ler o primeiro milagre do ministério de Jesus, ali em João no capítulo 2, o Evangelho de João no capítulo 2, tem essa história linda. É uma história linda, mas ao mesmo tempo é uma história que traz uma certa simbologia, eu vou falar disso mais adiante, uma certa simbologia muito forte para que nós interpretemos. Diz assim:
João capítulo 2 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com isto, deu Jesus o princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós temos aqui essa história, uma pequena história que foi tida como o primeiro milagre que ele fez. O primeiro milagre que ele operou, que Jesus operou. A partir daqui começa o ministério de Jesus. A partir desse momento é que começa o ministério, é que ele se coloca como aquele que está trabalhando no reino de Deus. Mais adiante, em João mesmo, ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então ele está começando o trabalho dele aqui. Ele está dando o passo inicial e já faz com um milagre. E nesse sentido, ele pega a água e transforma em vinho. Eu mesmo sempre entendi, eu sempre achei uma coisa equivocada. Eu imaginava que essas 6 talhas das quais falam lá no versículo 6, que estavam ali 6 talhas de pedra, eu sempre imaginei que ele mandou encher essas talhas de pedras, essas talhas de água, talhas de pedra, ele mandou encher de água, e eu sempre imaginei que ele transformou aquela água das talhas em vinho. Pois bem, não foi assim. Estudando mais afinco, lendo de forma mais acurada, é que eu pude ver em intérpretes, inclusive em vários grandes intérpretes, que falam que não foi isso que aconteceu na realidade. Essas 6 talhas que estavam lá, que ele mandou que enchesse de água essas talhas, na verdade, essas talhas eram já costumeiramente, já tinha para uma cerimônia, já tinha as talhas de água que eram enchidas para purificação das pessoas. Não era para tomar. A purificação era quase que chegando num local, ora, naquele local lá, naquela localidade, não tinha asfalto, eles não tinham asfalto. Eles andavam no pó, o pé suava. A nuca suava, e eles, quando chegavam em algum local, era-se costumeiro ter-se uma purificação, um banho, uma lavagem com água geladinha, água boa de se jogar nos pés, na nuca, de lavar assim. E era costumeiro de se ter este tipo de purificação nos lugares. E essas 6 talhas, elas não eram para beber, de maneira nenhuma alguém iria querer beber a água que era usada para a purificação. Por isso que eu aprendi, principalmente lendo um comentarista do Evangelho de João, por nome Donald Carson, ele explica que essas águas, este teólogo por nome Donald Carson, explica que essas águas dessas 6 talhas do versículo 6, elas não foram as águas que foram convertidas em vinho, e sim, Jesus manda ir buscar, depois de encher as 6 talhas de água, é que ele manda ir buscar mais água no poço, no local lá, para que então fosse dada como vinho.
É dessa forma. Mas por que isso é importante? Por que seria importante entender que tem 6 talhas que era já costumeiramente serem usadas em uma cerimônia para a purificação? Por que é importante isso? Saber que lá no livro de Números, lá no capítulo 19, o livro de Números, ele mostra para a gente que esta purificação com água já era colocada desde aquela época, que o nosso Deus já mandava o povo de Israel praticar a purificação com a água. E aí então, dessa forma, nós chegamos aqui nesse ponto. Este ponto está falando de um momento, na realidade, está falando de um momento de travessia, um momento de virada, um momento de mudança. E é este momento que aqui nas bodas de Caná da Galileia está narrando, e por isso que essas 6 talhas de água, é importante entendermos que não foram elas que foram convertidas em vinho. E sim, Jesus falou, encha primeiramente essas 6 talhas de água. Eu preciso que essas 6 talhas estejam todas cheias de água. Jesus não deixou a ideia da purificação e já foi para a ideia do vinho. Aliás, o próprio Donald Carson, que é considerado um dos dos maiores teólogos contemporâneos, ele também coloca lá, e com base em outros teólogos, outros grandes estudiosos também colocam essa ideia, o próprio John Stott também entende dessa forma, que muitas coisas no Novo Testamento são simbólicas. E muitas vezes, pelo fato de não querer cair numa alegoria, nós muitas vezes caímos num outro extremo. Muitos pastores sérios fogem de alegorias na Bíblia, mas acontece de cair em outro extremo. Aqui nesse caso, por exemplo, existe um simbolismo, e que não é alegoria, vai dizer o Carson. Não é, o que é alegoria? Alegoria é mais ou menos o seguinte, quando as pessoas pegam um texto bíblico e, a grosso modo, é quando o pastor, o professor da escola dominical viaja na maionese. É isso, é para entender o que é alegoria, é quando a pessoa, ela começa a interpretar, mas interpretar tanto, mais tanto, ela interpreta tanto que ela começa a viajar. E aí a gente fala daquela forma, bebeu, ele não sabe o que está falando, tá doido. Isso é que é alegoria, alegorizar muito o texto bíblico, até muitos homens sérios do passado caíram nesse erro. Pois bem, nós aqui, neste ponto, há muitos pastores sérios, muitos estudiosos entendem que este ponto, ele é simbólico. Ele quer mostrar a virada da água para o vinho. É que Jesus quer mostrar que o momento de conversão em uma vida, o momento precisa de uma purificação, e nada melhor do que simbolizar esta purificação antes com a água. E por isso que as 6 talhas, é importante entendermos que elas foram cheias de água e elas não foram convertidas em vinho, porque eram as 6 talhas da purificação, que diz no versículo 6. Acompanhem comigo. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou seja, eram talhas, eram como se fossem pipas de água. Porque muita gente foi convidada para o casamento. Vamos supor que fosse ter 50 pessoas, o que já era um bom bocado para aquela época. Vamos supor que fossem ter 50 pessoas naquele casamento, 6 talhas de água, 6 pipas d'água era o suficiente. Tinha lá no Números a bacia de água que se deixava também ali perto do altar. Então essas pias, esses poços, essas simbologias da água sempre acompanham a Bíblia.
Vocês se lembram de Naamã, lá em 2 Reis, no capítulo 5, quando Naamã vai para Eliseu e ele fala, me cura, porque eu ouvi falar, ele quer, o Eliseu nem sai para ver ele. O Eliseu manda um recado e fala, vai lá no rio Jordão e se banha lá. E é isso que vai dar 7 mergulhos lá no rio. E isso vai ser bom para você. Fala para ele. E ele fala, ora, o homem nem veio me ver, me mandou ir lá no rio. Quer dizer que não tem bons rios lá na Síria? Quer dizer que eu não tenho bons rios, eu tenho rios melhores do que aqui. E ele faz isso. Ou seja, ali a ideia de uma purificação também tem uma ideia de quebrantamento, de ver se teria uma obediência de Naamã, que era um chefe de guarda, que era um grande comandante de exército. Ora, quem é esse caipira para me mandar, para me dar ordens? Mas era um momento para saber, aquele momento da água, que ele iria lá para saber se ele teria uma humildade. Também era um momento de travessia, um momento de mudança. A água acompanha vários momentos. Quando Jó, ele entende a grandeza de Deus, diz que tem uma grande tempestade. Está acontecendo uma tempestade. Vários filmes que a gente assiste por aí, quando vai mudar o tom do filme, quando no final tem uma catarse, quando a pessoa tem uma humildade, tem uma chuva. A chuva, a água, ela é sempre simbólica de uma purificação, de um banho, de uma mudança, de um momento para outro. A água, ela acompanha a Bíblia todinha, sempre tem o simbolismo da água. E aqui em João, no capítulo 2, não é diferente. Aqui tem uma simbologia também da água. E esta simbologia que é colocada da água é a purificação. Porque a grande festa, o vinho, quando o vinho chega ali, poderia se dizer, chegou o vinho. Mas Jesus quis mostrar primeiro a purificação, para que se então tenha o deleite, o regozijo. Dessa forma, eu quero tirar lições para a nossa vida que muitas pessoas que têm que entender que se requer de nós em vários momentos da nossa vida. Quando a gente percebe que a nossa vida está suja demais, quando a gente percebe que a nossa vida está com muitos empecilhos, com muitos pormenores, de que precisa de uma lavagem, de que precisa de uma purificação, de que precisa de uma mudança, que precisa mudar da água para o vinho, neste momento, a nossa vida requer essa ideia da purificação, e aí então no Espírito é que nós podemos sentir regozijo. Há muitas pessoas que não são felizes, que não entendem o que é a felicidade, porque só acumulam lixos em suas mentes, só acumulam lixos em suas vidas, e a vida vai ficando pesada, peçonhenta, a vida vai ficando tão suja, que chega um momento que a pessoa não tem mais purificação nenhuma, e já não consegue viver felicidade, alegria, regozijo. Ora, a Bíblia nos mostra, ali no Salmo 1, a Bíblia fala lá sobre aquele homem bem-aventurado, aquela pessoa feliz, e vai dizer lá no versículo 3, diz que ele será a pessoa que ela vai se purificando da impureza, usa o nome ímpio lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios são impuros, são pessoas, são os sujos. E aí então, bem-aventurado, e aí fala lá no versículo 3, esta pessoa, ela será como árvore junto a um riacho. Ela será como árvore. Em um outro momento também fala que
a pessoa será como árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que dá sempre frutos. E é isso que vai falar lá também no Salmo 1, versículo 3, que a pessoa é como árvore plantada junto a um ribeiro. A água é uma simbologia muito forte. É na água que nós encontramos simbologia da pureza no Novo Testamento. O próprio Jesus se batiza nas águas do Rio Jordão para mostrar como é importante a simbologia da água na vida de uma pessoa. Na vida do crente, do cristão, a simbologia da água, ela encontra o ápice no batismo. É no batismo que a simbologia da água encontra o ápice. E o que é o batismo? Uma pessoa que aceita o batismo, ela está aceitando viver numa nova comunidade, numa nova vida. Quando uma pessoa participa da igreja e se oferece a ela o batismo e ela rejeita, esta pessoa não tem o Espírito Santo de Deus nela. Porque uma das obras do Espírito Santo é convencer a pessoa de que estas simbologias, porque o batismo é um símbolo, ele não salva, mas a obediência a este pequeno símbolo, a obediência a este pequeno sinal, mostra que a pessoa está amolecida de coração. Uma pessoa pode participar da comunidade dos santos, da comunidade da igreja. Uma pessoa pode fazer parte, ela pode ir cantar, ela pode memorizar os hinetos, as músicas, ela pode levantar o braço, ela pode bater palma, ela pode louvar. Mas quando oferece o batismo para a pessoa, se ela rejeita, ela está mostrando que ela tem dureza no coração, que ela não entendeu, a não ser que a pessoa está passando por um momento ainda de entendimento. Mas a água, a simbologia da água, é por isso que nós batizamos, porque Jesus mandou, porque é uma simbologia que diz, a pureza chegou nesta pessoa, a pureza chegou neste indivíduo. Não quer dizer que ficamos puros completamente, porque o livro de Hebreus, que fala muito dessa purificação, também mostra lá que se estas purezas memoriais, estas purezas que são decorrentes de um símbolo, da simbologia, de um ritual, é um rito, não deixa de ser um rito, o batismo. E lá em Hebreus mostra que essas coisas não tiram pecado de fato. Elas são simbologias. O que tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, Jesus. Mas nós obedecemos essas simbologias, esses símbolos. Nós obedecemos esse ritual de purificação. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele é colocado como água. Aqui mesmo, neste trecho de João, nós vemos que fala sobre água. Aí no capítulo 3, mais adiante, Jesus vai falar sobre água para Nicodemos, e ele fala, quem não nascer da água e do Espírito jamais pode ver o reino de Deus. O próprio segundo a João, lá no capítulo 5, também, a carta de 2 João, vai falar que a água e o sangue testificam de Jesus. Tem várias outras partes da Bíblia, o capítulo 4 também, se nós vamos adiante aqui no Evangelho de João, no capítulo 4 ele se encontra com aquela mulher do poço. E aí então ele pede de beber água para ela, e ela fala, como você que é maior do que eu, que tem uma espécie de racismo contra mim, que sou nascida em Samaria, que sou samaritana, vocês não gostam da gente, vocês lá da Judéia, como você pede a mim para beber água? E aí ele fala para ela que se ela soubesse quem é que está falando, ela é que pediria água para ele. O próprio
Evangelho de João, mais adiante, fala: quem beber de mim, Jesus falando, eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. Então Jesus, ele se coloca como esta água que nos sacia, esta água que vai lá no fundo, no âmago de nós, é essa água que nos deixa em paz, é esta água que não nos deixa secos, porque tem pessoas que vivem secas, ressequidas, são pessoas que não têm mais vida, não têm mais alegria. Você conversa com a pessoa, você sente que a pessoa é seca, ela é ressequida na alma. Então eu quero deixar dito aqui, eu não sei o que tem acontecido na sua alma, se é um perdão que tenha deixado de dar, se é alguém que te machucou e ficou lá entranhável, se são lixos que no dia a dia, os pecados que vão se tornando lixos, podridões em nossa vida. Eu não sei se são relacionamentos doentios entre pai e filho, entre pai e filha, entre mãe e filha, se são relacionamentos doentios entre marido e mulher, se são ódios dentro do coração, eu não sei o que for, seja lá o que for, mas a água da vida, quando entra no nosso ser, a água da vida que é o Espírito Santo de Deus, que vai nos enchendo, que vai nos dando umidade, que vai nos dando vida e que vai nos deixando como uma árvore próxima a ribeiro, esverdejante, cheia de galhos, cheia de flores, cheia de fruto, porque a pessoa que é ressequida na alma é uma pessoa que quando nós olhamos, nós percebemos tristeza, nós percebemos secura. As pessoas secas, elas não têm alegria na alma. São pessoas que não sabem reconhecer a graça de Deus em suas vidas. São pessoas más. São pessoas que o ódio lhes fala na alma e o amargo lhes fala na língua. Mas quando o Espírito Santo vem e preenche como uma água e vai transbordando, aí então é a vida que Jesus fala: eu lhes dou vida e vida em abundância. É essa vida no Espírito. Que Deus possa, sendo a água da vida, que por intermédio de Jesus Cristo, possa nos encher, nos preencher e nos fazer transbordar a todos nós. Um bom domingo. Eu quero orar. Deus, obrigado por esta palavra, que a água da vida se achegue em nosso ser, lá nas entranhas, lá dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe, para que nós possamos sentir o Teu Espírito, nos renovar, nos inovar, nos dar purificação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seja essa água que nos sacia. Em nome de Cristo nós te pedimos, Pai, que o Senhor cuide de nós, cuide da nossa alma, cuide do nosso ser. Em nome de Cristo, amém. Um bom domingo.